Fala pessoa, eu sou o Leandro Rezende e hoje eu vou falar sobre educação. Educação que tem sido falado muito nesse tempo de pandemia, principalmente nas questões da educação online. E para isso eu trouxe aqui um mais que especialista. Eu estou ao lado do professor Mário Rodrigues. Tudo bom, Mário? Oi, Leandro, tudo bom, rapaz? É um prazer estar com você aqui, a gente poder bater esse papo, um papo bom, descontraído. E eu fiz questão de vir aqui com meu manto sagrado. E Nós sem combinar nada, eu também só ando vestido de Flamengo, né? Não tem jeito. sem combinar nada. O Mário que é um dos flamenguistas mais fervorosos que eu É, conheço. doente. Professor, antes da nossa entrevista, antes da gente falar sobre educação, queria que você se apresentasse, já que o nosso programa ele está indo para todo mundo, né? A internet hoje é mundial. Você é professor há quanto tempo? Então, eu cheguei aqui em Resende, Leandro, em 77. Aí eu vim direto, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim direto para a AMAN. Uhum. Fui aspirante oficial na AMAN por um ano. Foi oficial? Fui oficial. Saí como segundo tenente da reserva. Olha. Em Isso 70... poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Eu fui um ano militar aqui em Resende. E em 77 eu comecei também a dar aula em Resende. Comecei a dar aula no Colégio Agulhas Negras, dei aula no Colégio Dom Bosco, aí começou a abrir uma série de leques para me dar aula. Então aqui em Resende eu dou aula desde 77, eu dou aula há 43 anos e no Agulhas Negras eu estou aos 43 anos. Você ainda dá aula no Agulhas Negras? Ainda, até hoje estou dando aula, estou enfrentando esse aprendizado hoje que é da aula online, que está sendo um grande desafio. Legal. Então, além disso, eu por ter muito contato com aluno, o falecido Coronel Fragoso, que era o diretor do Colégio Agulhas Negras, era um dos donos. Ele, Mário, você não quer entrar na política? Eu nem pensei em entrar em política, nem imaginei ir para a área política. Ele falou, Fragoso, se for para te ajudar, vamos lá. Então, a minha primeira eleição eu disputei em 1988, tive 200 e poucos votos. Mas aquilo ali me serviu como um combustível, né? Eu fiquei animado e falei, a próxima eu vou entrar de novo, eu vou levar mais a sério isso aí. Aí a próxima eleição, 92, eu fui eleito, depois eu fui eleito em 96, depois eu fui eleito em 2004. Então, Mas eu achei que você tinha sido duas vezes só. não, Não? 3 mandatos e ainda fiquei 2 mandatos como suplente. Eu... Mas Depois nesse que eu... tempo você parou de dar aula ou não? Não, nunca parei de dar aula. Sempre dava aula. Então, em 79, eu entrei na antiga Indústrias Químicas Resende. De 77 a 79, eu dava aula durante o dia. Eu sustentava a minha família com aula. Uhum. Dava aula de manhã, de tarde e à noite. Se tivesse domingo, feriado, eu estava dando Também. aula. Não tinha jeito, cara. Era ali o meu ganha-pão. Em 79, eu entrei para a IQR. Trabalhei 33 anos na IQR. Estou aposentado pela IQR, me aposentei em 2012 pela IQR. Então, nesse período que eu tive na IQR, foi o período que eu tive como vereador, esses 3 mandatos. Sim. Tá? Mas sempre como vereador e conciliando aula, vereador e fábrica. Aula, vereador e fábrica. Tava igual o Júlio do Uma engenharia. Todo Mundo Odeia o Cris, né? Tem 3 empregos. Uma engenharia, né, cara? Mas deu para conduzir legal. Eu nunca abri mão do meu trabalho e nunca abri mão das minhas aulas. A aula para mim é uma paixão, é onde eu consigo me oxigenar, eu consigo me reciclar. E além de vereador, né, esse fato de você ser professor também te levou a uma secretaria, né? Aí eu fui convidado pelo governo do Reixuan no segundo mandato dele, porque no primeiro mandato, nem no segundo mandato eu tive ao lado dele na campanha, o meu partido não estava com ele, mas no segundo mandato dele ele me convidou e eu fiquei de 2013 a 2016 como secretário de Educação. Foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Lá na secretaria eu tive o prazer de trabalhar com pessoas extremamente competentes, pessoas que me ensinaram muito. Tive contato com toda a rede municipal e também com a rede estadual, mas principalmente com a rede municipal. E pessoas maravilhosas que me ensinaram bastante, me ajudaram muito a conduzir meu trabalho lá na secretaria. Eu sou muito grato a todas aquelas pessoas que estiveram sempre do meu lado, me estendendo a mão,
me ensinando. Uhum. Porque uma coisa é você ser professor de sala de aula, Sim. entendeu? E você dá aula da matéria que você conhece um pouco. Outra coisa é você fazer a gestão de uma secretaria, e de uma secretaria que atendia na época em torno de 14 mil alunos. E você conseguiu colocar em prática tudo aquilo que você achou como professor? Não, se eu chegasse lá, eu vou colocar isso em prática. Conseguiu? Não. Não. Não, eu tinha uma ideia. Todo professor pensa, né? Pô, se chegar lá, eu vou... Mas eu também tinha a experiência de empresa privada, então você tenta pegar a tua experiência como professor, mas principalmente a experiência no setor privado, falar, eu vou tentar fazer a gestão do jeito que a gente vê e acompanha uma gestão de sucesso na iniciativa privada. E isso não aconteceu, porque é totalmente diferente. A prefeitura, para você pregar um prego, para você pendurar um quadro, tem todo um trâmite, um prego. Né? Na iniciativa privada, você vai lá na loja na esquina, compra o prego, presta a conta, mas aqui tem, aí lá no setor público tem a licitação, tem os prazos, tem. Então, isso vai emperrando a máquina pública. Uhum. Então, a velocidade que eu tinha nas ações no setor privado deixa muito a desejar no setor público. Isso angustiava, sabe? E essa sua experiência na Secretaria de Educação te levou também na última eleição a ser candidato a prefeito. Foi outra experiência na minha vida. Tem um político, né, o Noel de Carvalho, que todo mundo conhece aqui na região sul-fluminense. Ele diz o seguinte: ninguém sai da mesma forma que entrou. E é verdade. É verdade. O que você tirou de experiência sendo candidato a prefeito? Rapaz, primeiro foi que eu hoje posso dizer com muita convicção que eu conheço essa cidade como poucos aqui. Andou bastante. Que eu andei muito. Eu fui a lugares que eu nem imaginava que fazia parte do território de Resende. Essa foi a primeira lição que a gente tira. A segunda lição é que uma campanha política, ela traz muito desgaste. Uhum. E tanto físico, emocional, quanto pessoal. Sim. O desgaste, o físico você ainda recupera. Agora o desgaste emocional, esse desgaste é muito grande. Uhum. Você abre mão, por exemplo, da tua família, para você estar mergulhado de cabeça numa campanha. Claro, ninguém entra numa campanha para perder. Sim. Tá? E você tem convicções que você está naquela campanha que você quer o melhor para a tua cidade. Uhum. Não se colocando melhor do que nenhum outro candidato, mas se colocando para ajudar a cidade. Então foi uma experiência fantástica, mas o desgaste é muito grande. Você tem reflexo desse desgaste aí há quase 4 anos ainda depois? Não tenho reflexo. Agora, eu fiquei... Já fez o seu detox? Já. Tanto é que eu não quero me envolver mais com isso. Uhum. Eu vou agora acompanhar a política de longe, eu vou ajudar alguns amigos, mas daqui para frente eu não pretendo mais ser candidato a nada em Resende. Não, em Resende não, em nenhum lugar. Não pretendo ser candidato ao executivo, não pretendo ser candidato ao legislativo, mas a política está no nosso sangue. Sim. Então, claro que a gente vai estar envolvido, vai escutar as pessoas, nós vamos ajudar pessoas que a gente entende que possa trazer contribuição para a cidade, porque é aqui que eu vivo, é aqui que a minha família vive, é aqui que meus netos vivem. Eu quero melhor para essa cidade. Eu vou torcer para tudo der certo para a nossa cidade. Mas eu quero assistir de longe. Agora eu quero ver meu Flamengo jogar, entendeu? Eu quero continuar com a minha aula, levantar mas muitas taças. A política de longe. Bom, como o Mário falou, né, ele não quer saber muito de política, né, de ser candidato. Então vamos falar sobre educação. Roda a vinheta. Muito bem, estou aqui com o Mário Rodrigues, né, professor Mário Rodrigues, flamenguista, mangueirense. Opa!
O Mário, você é flamenguista, mangueirense, mas aqui em Resende você tem um bloco também, né? Você também Não, participa de um bloco, rapaz, né? eu sempre brinquei, desde a época de escola de samba, eu gostava de participar da escola de samba lá do Alto Espaço. É. Que a escola de samba do Alto Espaço tinha uma cor verde-rosa. Tinha, né? Porque agora, Sim. o último ano de desfile de escola de samba mesmo em Resende foi no governo do Augusto Leivas. Foi, 95 acho que foi o melhor. Eu acho que Ali eu na lembro. Beira Rio, rapaz, e o Foi. último ano eu trouxe até minha mãe do Rio para assistir, botei minha mãe lá no palanque lá, rapaz, caiu um pé d'água. Mas eu sempre gostei, aí depois eu passei a brincar em alguns blocos aqui, o Crustáceo, agora no bloco do Rui Paiva, que é o Que Beleza, eu brinco aqui. Você é carnavalesco. É, eu gosto. Vamos falar sobre então a educação. Na sua opinião, professor, como a pandemia afetou a educação? Rapaz, ela afetou na veia a educação. Se a gente dividir a educação nos segmentos, a educação superior, ela já vinha fazendo um trabalho de migração para a educação à distância. Então você vê o SEDERJ fazendo esse trabalho e outras entidades particulares. Então a educação superior, ela já vinha sendo preparada para essa migração, que é uma tendência, Sim. não tem jeito. Mas a educação, o ensino, a educação básica, aí, rapaz, quanto mais próximo dos anos iniciais lá da educação infantil, eu acho que a pancada foi maior. Mais difícil. Eu vi até um áudio, rodou na internet, do menininho, criança, deve ter 5, 6 anos. Ele mandou um áudio para a professora dizendo que a mãe dele não tem jeito de professora, tem jeito de... que a mãe dele acho que é cozinheira, eu acho. E aí a professora até se emocionou e tal. Realmente, os pais tiveram que ser professores, né? Então tem uma série de interferências no dia a dia. Agora, vamos imaginar a situação das crianças em creche. E creche sempre foi um problema, vagas em creche, de todos os municípios. Sim. Tá? Esse foi um dos grandes desafios dentro da minha gestão como secretário de Educação. E ainda saí da secretaria com uma demanda reprimida de vagas em creche muito alta. Acontece que hoje os pais têm que ir para o mercado de trabalho e têm que deixar as crianças em creche. E como você vai administrar uma educação à distância para as crianças de creche? Sim. Então é extremamente difícil. Porque já é complicado porque as creches não estão funcionando, você já tem que arrumar alguém para Sim. tomar conta. Então você E vê, essa pessoa tomar conta e ainda ter que fazer o papel de professor. você vê como interfere no dia a dia da vida de todas as pessoas. Então essa pandemia, claro que todo mundo fala a respeito da saúde, do número de infectados, do número de óbitos, que, claro, o país inteiro, o mundo inteiro se preocupa com isso, mas os outros dois segmentos que mais sofreram com a pandemia, o segmento da economia e o segmento da educação. Porque o segmento da educação, na educação básica, na realidade não se tinha preparo nenhum para trabalhar com essa modalidade de educação online. E como você vai fazer isso nos anos iniciais? É muito difícil. Agora imagina, Leandro, a volta. A volta, que tem uma série de protocolos. Como é que você vai ter um protocolo de distanciamento entre crianças, bebês, que tem um contato mais próximo com o monitor? Na sala de aula, para as crianças de mais idade, o monitor, o professor, ele pode manter uma certa distância. Sim. E nas crianças de 0 a 3 anos, por exemplo, que você tem que estar muito próximo para cuidar, para você dar uma mamadeira, para você botar para dormir, para você trocar uma fralda. E até o famoso recreio, Sim. né, tão aguardado por todas as crianças, onde as crianças estão lá se abraçando, brincando, jogando o seu futebol. É impossível, né, você fazer isso de uma forma segura. Agora, outro detalhe. Eu acho que é uma discrepância entre o número de
aparelhos celulares que existem no Brasil, que é um número exageradamente grande. Tem mais celular do que pessoas. Tem. E o número de pessoas que têm acesso à internet. A internet no Brasil ainda é extremamente lenta. E em algumas áreas do país ela não chega. Então, um exemplo que eu estava comentando com você, uma cidade do interior, eu estou na dúvida se foi no Piauí, uma cidade do interior, os alunos não tinham acesso nenhum à internet. Então, um professor iluminado foi na rádio local e resolveu pedir um espaço na rádio e os professores passaram a dar aula para os alunos pelo rádio. Pelo rádio. Olha. Então as pessoas acham que é um mar de rosa todo mundo ter celular, que vai conseguir ter acesso. Não vai. E assim, são duas coisas diferentes. Você ter celular é uma coisa e ter acesso à internet é outra totalmente diferente. E você quer ver outro detalhe? A gente percebe que os alunos têm muita habilidade para estar numa plataforma de bate-papo, mas na hora que tem que estar numa plataforma para apresentar, buscar lá na plataforma um vídeo ligado a um conteúdo, para buscar na plataforma um exercício, resolver o exercício, mandar de volta para a plataforma. Essa interação via internet está engatinhando. Está engatinhando. Então, o fato da pessoa ser bem habilidosa com o celular, por exemplo, a minha neta tem 5 anos. Ela mexe no celular, ela me dá aula. Ela me dá aula. O meu netinho de 2 anos já fica com o dedinho, ó. Mas isso é uma coisa. A outra é você usar aquilo como ferramenta para o aprendizado. Então tem muito que avançar. Nós estamos exatamente engatinhando e na pior situação, sem planejamento. Sem planejamento. Porque a pandemia veio com uma avalanche, como uma tsunami. Então, para não ficar o aluno totalmente afastado do ambiente escolar, vamos buscar essa alternativa. Tá parecendo aquela situação em que você dá um tiro na testa e oferece um band-aid. Né? É exatamente isso. Então, nós estamos engateando. Aí, se a gente observar, isso eu estou falando com foco no aluno. E o foco do professor? É isso que eu ia te perguntar. Qual o maior desafio dos professores nesse tempo? Então, é a mesma situação do aluno. O professor, às vezes, ele tem muita habilidade por fazer uma compra online, por estar nas redes sociais, por estar acessando o Twitter, o WhatsApp, mas às vezes tem dificuldade de estar utilizando uma plataforma para pesquisa, para buscar recursos para poder melhorar a sua aula. E tem aqueles professores também, Mário, que já estão acostumados a estar olhando para o aluno ali, a dar aula. E assim, a gente, mais alguns meses atrás, lá na igreja onde eu frequento, a gente estava fazendo a transmissão do culto online. E o que mais se falou foi, é muito complicado você ter que falar com o celular imaginando que tem milhares de pessoas. É verdade. Agora, é interessante, rapaz, que nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que nos adaptar. Porque o novo normal, porque normal não vai ser como era antes nunca. O novo normal vai nos obrigar a isso. Isso é até interessante que nas grandes crises é que a população, é que o ser humano, ele se reinventa. E nós vamos ter que nos reinventar. Alunos, pais e professores, nós vamos ter que nos reinventar. E, inclusive as instituições de ensino, que vão ter que dar condições para que alunos e professores utilizem essa ferramenta. Não tem jeito. Mas agora foi um tiro de misericórdia. Agora eu acredito que as escolas vão começar a se preparar. Você acha que tudo bem, estamos tendo aula online, o pessoal que vai se formar talvez se forme, o pessoal que está tendo aula, enfim. Mas, sendo muito sincero, Mário, você acha que foi um ano quase perdido para a educação? Tirando as aulas online, que como você falou, é um tipo de misericórdia, é o que tem para hoje, mas você acha que para o aprendizado, vamos colocar no aprendizado? Eu acho que vai prejudicar bastante. Vai prejudicar bastante. Hoje eu dou aula para um grupo de alunos, são adultos que trabalham. E eu vejo a dificuldade que eles têm.
E aí é isso que eu queria te perguntar. A aula online, ela funciona para todos, alunos e professores, ou tem uns alunos que não pegam de jeito nenhum? Tem professor que também não pega de jeito nenhum? Então, o grande problema da aula online, da educação à distância, é a disciplina. Porque você tem que estar disciplinado para, naquele horário. Então, vamos imaginar que você estaria tendo aula das 19 às 22 horas. Então, você tem que se programar para das 19 às 22 horas. Na sua casa. Você, na sua casa, está fazendo as tarefas. Com a família toda assistindo novela. E você está assistindo o vídeo, tem que abrir mão da novela, tem que abrir mão do futebol. Você tem que se criar uma nova disciplina. É possível? É difícil. É difícil. E tem alunos, eu vou dizer pela experiência que eu estou tendo, tá? Tem alunos que eles perderam o emprego. Então, se ele perde o emprego, ele vai, qualquer um de nós, vamos cortar se tem gordura, vamos primeiro cortar a gordura. E o que ele vai cortar? Ele vai cortar primeiro, será que ele tem um sinal de Sky? Vai cortar. Será que ele tem uma internet? Ele vai cortar. Então tem alunos que eles estão com dificuldade, que perderam o emprego, a sua renda está reduzida, tiveram que cortar inclusive a internet. E aí como é que o aluno faz sem internet? Aí o que o aluno faz? O aluno deve buscar um amigo para assistir com ele deve criar uma dependência. Você tem visto, você como professor, nesse tempo agora, você tem visto soluções alternativas para as escolas e professores que têm esses alunos que não têm internet ou não têm acesso? Você chegou a ver alguma coisa? Então, aqui vou dar o meu exemplo. A internet é muito difícil. Quem não tem, não tem. Tá? Ou então o local que não pega. Eu me coloco à disposição dos alunos. Se os alunos quiserem, de repente, se encontrar comigo, tomar um café e eu fazer um reforço, mas eu tenho essa disponibilidade. Mas nem todo mundo tem. Sim. Então eu não vejo... Nem todo mundo está seguro nesse momento também. Não. Eu não vejo muita alternativa. Não vejo muita alternativa. A não ser essa... Realmente somos cegos em tiroteio. Essa que usou a rádio para alcançar os alunos. Mas eu não estou vendo muita alternativa. Então muita coisa vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar o sinal de internet. Vai ter que melhorar a capacitação de professores. Vai ter que melhorar essa maneira de comunicação com o aluno. Por exemplo, eu uso estratégia. Eu mando vídeo para o aluno, eu mando exercício. Ontem, que eu tenho interação com eles na segunda-feira, na quarta-feira e na quinta-feira. Aí a gente faz uma videoconferência para tirar dúvida dos alunos no horário da aula. Mas nem todo mundo pode. Porque às vezes ele está numa escala de turno. Às vezes ele está sem o sinal de internet, o sinal de internet falha demais. Então é tudo um grande aprendizado. Com isso, Leandro, voltando àquela pergunta que você fez, realmente o aprendizado vai ter perda. Agora, eu espero... Vai ter perda. Imagina a seguinte situação, um aluno, uma matéria que é essencialmente prática. Tá? Essencialmente prática. Uma aula de laboratório de elétrica, uma aula de laboratório de química, essencialmente prática. Como é que a gente vai fazer? Sim. Então, vai ter que se buscar alternativas. Nós estamos contando que vai haver o retorno às aulas, dentro de protocolos. Então, essas matérias, que são essencialmente práticas, elas vão ter que buscar uma compensação desse período todo. Porque não tem jeito. Como é que você vai montar uma prática de uma aula de eletrotécnica, de uma aula de química online, apresentando vídeo? Não, o aluno tem que manusear, ele tem que fazer a experiência, ele tem que verificar os resultados. Sim. E para o pessoal que está em casa nos assistindo, né, eu queria insistir um pouco mais nesse assunto. Como é que ele se organiza para assistir uma aula online, Mário?
Então, Uma pessoa que, vamos supor, que ela não trabalha no horário da aula, mas ela está em casa, aí você tem lá, você tem as tentações. Você tem a Netflix, você tem ali a mãe, ou a esposa, ou a comida, ou a geladeira, você tem os infinitos programas que passam na TV, você tem uma internet lá, YouTube com não sei quantos, enfim, como é que você organiza para assistir a online? a primeira coisa é disciplina. Então, com disciplina você vai conseguir se manter conectado no horário da aula, você vai fazer as tarefas que são enviadas pela plataforma, você vai estar conectado no dia que a aula for para tirar as dúvidas, primeira disciplina. E você vai entender que você está num local que não tem geladeira, não tem televisão. Rapaz, eu estou dando aula, às vezes passa o cachorro e às vezes passa a mulher com um prato. É um negócio totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Então, a palavra-chave é disciplina. Agora, com relação à matéria. O aluno recebe uma programação. No dia tal, vou falar da minha matéria, tá? A aula de Química Orgânica vai ter o capítulo sobre cetonas. Então ele já sabe que naquele dia vai ter aquela matéria. E tem um vídeo. Depois do vídeo explicando o que é aquele capítulo, tem um exercício. Vamos supor que esse aluno esteja de turno. Porque tem muitos alunos nossos que eles trabalham em fábricas. Mas ele tem o acesso ao vídeo e ele tem o acesso aos exercícios. Normalmente, o que os alunos têm feito comigo? Quando não usa essa videoconferência para tirar as dúvidas, ele manda para o meu WhatsApp. Então a gente está conversando muito para o WhatsApp. Ele tira a foto do exercício, eu olho, vejo que está errado, faço uma ligação para ele, você errou aqui. Então, quer dizer, a gente está tentando achar um caminho para facilitar para o aluno. E como é que está sendo as provas nesse tempo? Está tendo prova ou não? Está tendo prova. Então, como é que eu faço? Eu tenho capítulos, aí eu passo, em vez de você ter uma única avaliação, eu tenho várias avaliações. O aluno terminou o capítulo tal, manda o exercício. Ele devolve esse exercício pela plataforma ou via WhatsApp, eu corrijo, pontuo para ele. E se o aluno lança nota, tudo. Essa semana que vai entrar agora, aí eu já mandei para a plataforma as avaliações deles. Então eles vão pegar a avaliação, vão resolver, eu corrijo dentro da plataforma, boto a resposta na plataforma, lanço a nota deles. Isso está acontecendo. Agora, eu perdi o conteúdo tal, porque fiquei doente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá lá o conteúdo. Não tem desculpa se você ficou doente, agora você está em casa. Mas tá lá o vídeo, tá lá o exercício, então a palavra-chave é disciplina. E você falou aí sobre o WhatsApp, né? Agora, a minha pergunta é, Mário, você está trabalhando mais hoje como professor online do que na época que estava presencial? Pô, muito porque mais. Porque agora você tem que preparar a aula, muito você mais. tem que dar a aula no horário determinado, tem que corrigir. Muito mais. Quantas horas em média você trabalha hoje? Já calculou isso? Não calculei, mas só para você ter ideia, porque eu dou total liberdade para os meus alunos. Eu vou fazer uma colocação aqui, mas não é como crítica, tá? Porque eu dou essa liberdade para os meus alunos. Domingo à noite, eu tô tomando uma cerveja com meu filho e jogando baralho. Aí, professor, eu tô com uma dúvida aqui. Mas domingo à noite eu não estaria na escola. Sim, verdade. Um exemplo. Você responde? Claro, na hora. Na hora. Eu paro o que eu estou fazendo para responder meus alunos. Eu dou essa liberdade e eu gosto que eles façam isso. Porque eles se sentem acolhidos. Sim. Eles se sentem... Também, às vezes, ali é o horário que ele tem também, sim, né? Fazer, então eu faço isso com o maior prazer. Outro dia eu estava aqui, essa semana agora, estava minha nora aí, no telefone, um aluno. Professor, não estou conseguindo entender isso aqui. Eu falei, vamos com calma, vamos resolvendo. Fico feliz que ele está interessado, então a gente está se reinventando. A gente está se reinventando. Mas está ganhando mais para isso, não?
Rapaz, eu vou pedir aumento pro dono da escola. Você me deu uma boa ideia, cara. É porque você está trabalhando mais. Tomara que ele veja essa matéria que eu vou pedir. Ó, fica a dica. Mas, rapaz, nós estamos trabalhando muito mais. É. Mas muito mais. E eu gravo com meu celular. Uhum. Ainda ocupa a minha mulher, que é minha mulher que fica gravando. A minha mulher, ela vai aprender química na marra. Porque não tem jeito. Aí eu tô gravando, aí eu dou uma olhada e falei, não ficou bom. Faltou isso aqui. Vamos fazer de novo. Trabalhei muito mais. Você tem que preparar o vídeo, mandar para eles, receber o feedback deles. Isso é trabalho. Quase integral agora. Porque eu, de tanto tempo de sala de aula, eu entro na sala de aula, faço aquela pergunta tradicional do professor, onde nós paramos? E dali toca o pau. Agora não, cara. Você tem que saber onde você parou. Tem que fazer tudo, cara. Eu não... Era maior tranquilidade. E a aula presencial, rapaz, a aula presencial ela é boa por causa da troca. Sim. Rapaz, eu digo que em Resende, nesses 43 anos que eu dou aula, porque eu dava aula no Rio também, então eu já tenho 46 anos de profissão, de magistério. Eu sempre vou para a escola, sala de aula, com o bolso vazio. Mas quando eu saio da sala de aula, eu saio com o bolso cheio. Porque eu aprendo muito com meus alunos. Eu troco muito com meus alunos. E você ter a oportunidade de falar olho no olho, você já sente se o aluno está com problema, se o aluno conseguiu entender, se aquele dia não está bom, o aluno está com problema de saúde na família, de problema no trabalho. É uma troca, né? É uma troca, cara. Então, e por mais que você tenha esses aplicativos, que você tenha aí, às vezes, a oportunidade de fazer uma conferência com vários, a gente volta naquela situação da internet. Às vezes você falou agora e o cara está com a internet lenta e o que você falou demora, você não consegue trocar. É frio. Você não consegue trocar ao mesmo tempo, né? É frio. Entendeu? Não é a mesma coisa. Pode ser que para outras gerações, ou pode ser com a intensificação do uso dessa modalidade, essa modalidade remota, pode ser que as coisas vão melhorando, entendeu? Vão se adequando, vão se ajustando. Sai, Belinha, sai daí. Sai, Belinha, vem pra cá. Mas nada substitui o olho no olho. Nada substitui você estar ali do lado do teu aluno, conversar com ele. Isso daí não tem preço. Para mim, isso aí é primordial. E deixa eu te falar, agora, já finalizando. Como é que, na sua opinião, Mário, como é que será a volta às aulas? Ela será uma continuidade? Ó, pai, como você falou, aonde nós paramos? Vamos daqui para frente ou vai ser uma corrida contra o tempo? Para recuperar o tempo perdido? Eu acho que vai ter que ter um meio termo. Eu acho que para algumas matérias o professor vai ter que fazer um reforço. Matérias que o aluno tem muita dificuldade, por exemplo, matemática é uma matéria que normalmente o aluno tem muita dificuldade. Tá? Mesmo lá nas séries iniciais do fundamental, nas séries finais do fundamental, eu vejo pela minha matéria que parte da minha matéria utiliza muito a matemática, então os alunos têm muita dificuldade. Então eu acho que, pegando esse gancho, por exemplo, da matemática, os professores vão ter que fazer tipo um nivelamento. Um aulão, né? Um aulão, ou um período de tentar dar uma resgatada no que foi feito no período online, nivelar a pessoa para poder caminhar. E me veio à cabeça agora que a situação é a seguinte: e a questão da evasão escolar nesse tempo agora de online? Mário? Olha, não se tem medição dados disso, dados. Mas na minha percepção vai aumentar muito. Você acha que muitos já desistiram, não consigo aprender dessa forma? Eu acho que muitos desistiram e muitos foram forçados a desistir. De que maneira? Nós temos hoje, por exemplo, em Resende, na faixa de 14 mil alunos na rede municipal, na faixa de uns 13 na rede estadual e na faixa de uns 13 a 14, eu estou estimando, tá? Na rede particular.
muitos alunos da rede particular, o pai, por estar desempregado, não conseguiu manter seus filhos estudando na escola particular. E aí também você não consegue fazer transferência nesse momento, né, para público. Não consegue. Então, isso é uma maneira de também evadir o aluno. Forçadamente. Forçadamente. Além da dificuldade toda do aprendizado online, em função de tudo aquilo que a gente conversou, também tem esse problema hoje do fator econômico. Entendeu? Muita gente perdeu emprego, muito comércio foi fechado, muitas pessoas que prestam serviço deixaram de prestar, como um pedreiro, uma manicure, um cabeleireiro. Quer dizer, se você andar na cidade, você vê uma série de lojas fechadas. Sim. Tá? Então isso é um braço da pandemia. A saúde, a economia e a educação. Então, em função disso, está havendo uma evasão praticamente forçada. Porque, às vezes, o chefe de família ele tem, entre alimentação, tem que pagar aluguel, pagar água, luz. Meu filho está com dificuldade de aprender, então eu vou dar uma parada e ver o que vai acontecer. Conversa com a criança, esse ano você perdeu. Vou dar uma parada. Vamos ver o ano que vem. Agora você imagina as crianças na faixa, por exemplo, da minha neta, que está com 5 anos, que tem pouquíssimas atividades online. Aí olha que situação que os pais ficam. Não pode tirar. Sim. Porque hoje é lei. A criança dos 4 aos 17, ela tem que estar matriculada. Sim. Não pode tirar. Tá. Aí o pai perdeu o emprego. Não pode tirar. O pai perdeu o emprego, eu teria a alternativa de migrar para a pública. A pública não está aceitando matrícula. Então olha que situação. Isso também é uma questão para o poder público também pensar, né? Sim. Porque nesse tempo agora, onde alguns, como a gente está falando, alguns alunos da rede particular deixaram de estar matriculados na rede particular, o município ele tem, ou o estado ele tem que assimilar essas matrículas de alguma forma. Mas parece que não pensaram nisso. Talvez estejamos levantando uma bola que ninguém pensou ainda. Olha só, teve aprovação de uma lei com relação a ter uma redução na mensalidade das escolas, se eu não estiver enganado, para quem paga acima de R$350. Mas para quem está desempregado, às vezes... Mas se você fizer uma radiografia das escolas aqui da nossa cidade, a nossa realidade, qual é a escola que cobra R$350? Nenhuma. R$350, bom, deixa quieto. Você concorda comigo? Não tem como. Então, hoje tem uma série de fatores. Mas a retomada vai ser uma retomada que tem que seguir protocolos rígidos. Você acredita que retorne esse ano? Sim, eu acredito. A minha esperança é que retorne lá para o mês de setembro. A não ser que venha uma outra onda. Porque o nosso país é um país de dimensão continental, então você vê que agora o Sul... E o povo não é muito de seguir as regras. Né? O Sul e o Centro-Oeste, que estava em uma situação tranquila, agora está implodindo para o lado de lá. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, papapá. Por quê? Porque é um país de dimensão continental. É difícil. E às vezes as coisas demoram a chegar, né? Sim, você vê São Paulo. São Paulo, capital, está numa situação, está inclusive desmontando alguns hospitais de campanha. Já no interior de São Paulo, a situação tem municípios que está crítica. Sim. Então, o retorno vai ser um retorno que vai ter muitos protocolos. Nos Estados Unidos, eles estão imaginando voltar em setembro. Tem uma proposta de voltar com um dia aula presencial, outro dia aula online. Tem uma corrente que não é favorável a isso. E aí o professor trabalha mais ainda. Ele vai ter que preparar aula online. Quer dizer, tem diversas situações. Imagina os gestores da educação, é uma situação difícil. Porque na escola você tem, na comunidade escolar, você tem os funcionários, você tem professores, monitores, alunos, pais de alunos. Então, isso
tem uma grande quantidade de pessoas que estão envolvidas naquele processo. Sim. E tem também a questão, Mário, é que como a gente falou, da questão de segurança, né? Parece que teve uma fábrica aqui na região que voltou e aí passou, acho que nem um mês, e aí foram notificados muitos casos e agora pararam de novo, mandou o pessoal para casa de novo. E aí pode acontecer isso, Pode, né? A gente está no final da onda e aí você volta às aulas e aí você vem um tsunami. Sim, sim. Né? Tudo isso Então, tem que ser pensado. Né? É uma situação que tem que ser pensada e para cada município vai ter uma realidade. Sim. Entendeu? Para cada estado tem uma realidade, para cada município tem uma realidade. E além disso, vamos supor que tem um sinal verde para voltar. Eu acredito que os protocolos vão ser extremamente rígidos, tem que ser, tá? Vai ser uma mudança de postura dos alunos, de higienizar as mãos, através de lavar as mãos, de álcool gel, a maneira de usar máscara, tudo isso os alunos vão ter que mudar a sua forma de agir dentro de uma sala de aula. Estou falando de alunos, mas alunos e todos os profissionais que envolvem esse processo todo educacional. Toda a base de educação. Né? Toda. Então é um grande aprendizado. Mas não tem jeito. É necessário. Não tem jeito. Ou faz isso, ou você corre o risco. Sim. Né? Eu acho que essa é a saída. E com certeza o mundo inteiro ele vai estar melhor depois disso tudo. Com certeza. Porque tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado. Tudo. Mas eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo, primeiro um recado para os alunos e depois um recado para os professores. Os alunos que estão em casa, que estão tendo dificuldade, alguns que chegam até a chorar porque não conseguem aprender. Queria primeiro que você deixasse esse recado para esses alunos e para os professores que estão sobrecarregados, estão também pensando em desistir. Então, para os alunos, eu entendo que volto à palavra disciplina, perseverança. Mas eu acho que é o momento de buscar também apoio junto aos familiares. Conversar com o pai que está tendo dificuldade, conversar com a mãe, conversar com o irmão. É um momento que a família precisa estar mais unida, mais junto. Entendeu? Porque só desse jeito se consegue superar. E o aluno é um grande desafio, ele tem que superar, ele tem que enfrentar esse desafio, mas sempre com o suporte familiar. O suporte familiar nesse momento é importantíssimo, porque o pai e a mãe, sabendo das dificuldades do filho, vai ajudar o filho a encontrar um caminho. E não tem receita de bolo, cada um tem que encontrar o seu caminho. Eu não falei desse aluno que me ligou sábado, outro me ligou. Ele encontrou o caminho dele. Sim. Felizmente ele encontrou o caminho dele. Para os professores dizer que também é um grande desafio. Um desafio, só que os professores têm um papel fundamental nesse processo todo. É o momento que as pessoas estão amedrontadas por causa da pandemia. Mas também as pessoas, pelo fato de estar no seu confinamento, nesse isolamento social, as pessoas estão com o seu emocional muito fragilizado. Então o papel do professor não é só passar conteúdo de matemática, português, física, química. Não é só esse. É o professor dar um suporte emocional para o aluno. É como se estivesse pegando o aluno pela mão, falar, eu estou aqui do teu lado, mesmo que a distância, mas você sinta acolhido, esteja todo do teu lado sempre, e nós vamos encontrar caminhos para você superar esse momento. Então, o professor, da mesma maneira que a família presencial, o professor, na sua distância, ele tem esse papel, ele tem essa força e ele tem que exercer essa força dele. Porque o aluno se sentindo amparado, acolhido, ele vai conseguir superar. Com certeza ele vai conseguir superar. Nós já superamos muitas coisas. E vamos superar mais essa. Vamos. Tenho certeza disso. Brasileiro é resiliente. O brasileiro tem um jeitinho, né? Sempre não tem jeito. Quer deixar mais algum recado, Mário? Eu quero agradecer a oportunidade de falar descontraídamente. Você vê que eu estou aqui de short, aí, ó. Eu nunca vi um bate-papo tão bom igual a esse, entendeu? Agradecer, espero que tenha contribuído de alguma maneira para uma reflexão
tanto por parte da comunidade resendense, que é pais, estudantes, pessoas que trabalham na área de saúde, pessoas que trabalham na área de educação, dizer que todo mundo precisa de todo mundo nesse momento. Nós vamos passar agora por um momento político, mas lembrando que nós não podemos esquecer que nós convivemos na mesma cidade, que nós entramos na mesma farmácia, no mesmo restaurante, vamos à feira, a gente se encontra na rua e que a gente tenha um clima fraterno, porque as pessoas precisam ter um pouco mais de Deus no coração. As pessoas precisam mais se preocupar com o ser e não com o ter. As pessoas precisam nesse momento estar mais próximas, os parentes, os vizinhos, os amigos, e não deixar que a política contagie-se de uma maneira mais agressiva ainda esse momento tão difícil que nós estamos passando. Então eu espero que isso sirva de lição para todos nós e a gente com certeza vai caminhar. Vai caminhar e vai ter sucesso. Um abraço a todos. Obrigado então, professor Mário Rodrigues. Bom, foi uma aula, né? Uma aula realmente com o Mário, belas palavras aí no final. E o recado que eu também posso dar para alunos e professores vai ficar tudo bem, vai passar. Vai passar, isso é que é bom. Até o próximo programa. Show!